Imagine estar diante de Deus, mas suas palavras na confissão bloqueiam sua misericórdia. O Papa Leão, 14º, revela o que nunca dizer e como abrir seu coração. Irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, minha amada família em Cristo, como vosso Pai espiritual, embora indigno, sucessor de São Pedro, estou diante de vós com o coração ardendo de amor. É o amor de nosso Salvador Jesus Cristo que chama cada um de nós pelo nome, como declara o profeta Isaías no capítulo 43, versículo 1. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Hoje, convido-vos a iniciar comigo uma peregrinação sagrada, uma jornada íntima ao coração do sacramento da reconciliação. Este não é um mero ritual, mas um encontro divino, onde a misericórdia infinita de Deus flui livremente, lavando nossos pecados e restaurando nossas almas à luz pura de sua graça. Em um mundo frequentemente envolto em sombras, medo, vergonha ou indiferença, obscurecem o caminho para o perdão, Deus nos chama a avançar com corações claros, coragem e verdadeiro arrependimento. Devemos nos abrir totalmente ao abraço curador de nosso Pai Celestial. Este sacramento é um encontro com o próprio Cristo que se rejubila grandemente por um pecador que se arrepende, como nos diz Lucas 15, versículo 7. Eu vos digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Antes de nos aprofundarmos mais neste mistério sagrado, peço-vos que se unam a mim como uma única igreja, entrelaçada pelo amor de Cristo crucificado e ressuscitado. Tire um momento agora para compartilhar abaixo nos comentários vosso nome e o lugar de onde ouvis estas palavras, vossa vila, vossa cidade, vosso pequeno canto na vasta criação de Deus. Ao fazer isso, ofereçam esta simples oração do Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vossa oração, dita com fé, subirá como incenso diante do trono do céu, unindo-se a inúmeros outros que anseiam pelo perdão de Deus. Que o Senhor vos abençoe com sua paz, enquanto avançamos juntos nesta jornada sagrada. Antes de começar, deixe um nos comentários se ama Confissões Renovadoras e inscreva-se para mais mensagens divinas. Permitam-me começar compartilhando uma história que permanece comigo como uma pequena vela brilhando em uma capela escura. Não há muito tempo, visitei uma humilde paróquia situada entre as colinas ondulantes da Toscana. Lá, conheci Serena, uma jovem mãe cujos olhos carregavam o peso da tristeza, mas também brilhavam com esperança. Ela me confessou seu profundo medo de retornar à confissão após quase 20 anos, sobrecarregada pela vergonha de pecados que a assombravam como sombras escuras. Ajoelhada diante de um crucifixo desgastado, Serena orou silenciosamente por coragem, segurando-se nas palavras de Lucas 15, versículo 18, a resolução do filho pródigo: levantar-me-ei e irei a meu pai. Naquele silêncio sagrado, ela sentiu a presença gentil e perdoadora de Cristo, que lhe disse, como em João 8, versículo 11, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aquela confissão tornou-se seu momento de renascimento, um testemunho radiante da verdade de que nenhum pecado é grande demais para a misericórdia de Deus. A coragem de Serena brilha como um farol na noite, iluminando o caminho para todos nós. Ela nos lembra que o sacramento da reconciliação é um retorno ao lar, aos braços do Pai, que espera por cada um de seus filhos com um amor ilimitado. Meus amados, este sacramento é um presente precioso instituído pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Como nos diz São João, no capítulo 20, versículo 23, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.
Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Quando o sacerdote pronuncia as palavras de absolvição, agindo na pessoa de Cristo, ouvimos a mesma misericórdia que Jesus mostrou ao paralítico, à mulher apanhada em adultério e à mulher pecadora na casa do fariseu. Teus pecados estão perdoados. Este momento de graça nos convida a seguir os passos dos apóstolos enviados por Cristo em Mateus 28, versículo 19. Ide, pois, e fazeis discípulos de todas as nações. No entanto, para receber esta graça plenamente, devemos nos confessar com um coração livre de distrações e com sincera humildade. Curtiu a mensagem? Comente amém, dê um like e fique até o final para uma surpresa espiritual. Com isso em mente, consideremos 4 coisas que nunca devemos dizer na confissão. Palavras que obscurecem a clareza deste encontro sagrado e bloqueiam a torrente da misericórdia de Deus. Primeiro, nunca devemos confessar os pecados dos outros. Meus queridos filhos, a confissão é um momento sagrado para vós sozinhos, um tempo para examinar vossa própria consciência. Não é um lugar para relatar as faltas de vosso cônjuge, filhos, irmãos ou vizinhos. Quando dizemos, não foi minha culpa, eles me desviaram, tentamos transferir a culpa e evitar a responsabilidade por nossas próprias ações. São Paulo nos lembra em Gálatas 6, versículo 5. Cada um levará sua própria carga. Este sacramento nos chama à humildade, a reconhecer nossas falhas e buscar a misericórdia de Deus para nós mesmos. Pensem no publicano, em Lucas 18, versículo 13, que ficou à distância e orou simplesmente: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Seus olhos estavam fixos em seu próprio coração, não nas faltas dos outros. Jesus declarou que ele foi justificado. Sigamos seu exemplo. Voltemo-nos para dentro, reflitamos honestamente sobre nossos pecados e confiemos na graça curadora de Deus. Por que isso é tão importante? Quando apontamos o dedo para os outros, perdemos a chance de crescer em autoconhecimento, o próprio cerne do verdadeiro arrependimento. Como Romanos 14, versículo 12 ensina, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A confissão não é um tribunal onde nos defendemos culpando os outros, é um santuário sagrado onde ficamos humildemente diante do Senhor, buscando seu perdão. Imaginem uma criança confessando a um pai amoroso apenas para culpar um irmão. O pai deseja honestidade, não desculpas. Nosso Pai Celestial também anseia por corações sinceros. Portanto, vamos diante dele prontos para reconhecer nossos próprios pecados. Como convida o Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos ansiosos. A segunda coisa a evitar na confissão é oferecer uma longa história para explicar vossos pecados. É natural querer explicar, dizer, deixe-me contar por que fiz isso, e compartilhar uma história longa. Mas, meus queridos, a beleza da confissão está em sua simplicidade. Tiago 5, versículo 16, nos diz: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Fale claramente sobre vossos pecados, confiando que o sacerdote pedirá mais se precisar guiar-vos espiritualmente. Longas explicações podem desfocar o foco da confissão, transformando-a em uma sessão de aconselhamento. Embora o aconselhamento seja valioso, ele pertence a um momento diferente, talvez a um encontro posterior com vosso sacerdote em seu escritório. Lembrem-se da sabedoria de Provérbios 15, versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros eles têm êxito.
Isso nos lembra de confiar na misericórdia de Deus e no poder deste sacramento. Quando sobrecarregamos a confissão com detalhes, podemos estar tentando justificar nossas ações em vez de entregá-las plenamente a Deus. Imaginem um viajante cansado de uma longa jornada, carregando um fardo pesado, mas hesitando em colocá-lo aos pés da cruz. Quanto mais sofremos quando seguramos firmemente o peso de nossos pecados, em vez de depositá-los suavemente aos pés de Cristo. Jesus, em Mateus 11, versículo 28, nos convida ternamente: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Este convite sagrado é o próprio coração da confissão, o momento em que colocamos nossos fardos pesados aos pés de Cristo, sem acrescentar explicações ou desculpas intermináveis. Meus queridos irmãos e irmãs, abracemos a beleza da simplicidade e brevidade na confissão, confiando que o sacerdote nos guiará gentilmente, como assegura amorosamente o Salmo 32, versículo 8. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. A terceira advertência a manter próxima é esta: evitem ser vagos ou genéricos sobre vossos pecados. Muitos que retornam ao sacramento após uma longa ausência sentem-se sobrecarregados e dizem: sou um grande pecador. Meus pecados são numerosos demais para nomear. Meus amados, não deixem que medo, vergonha ou um coração pesado vos impeçam de nomear vossos pecados honestamente. Reter é virar as costas para a misericórdia que Deus deseja derramar sobre vós. O Salmo 32, versículo 5, proclama: Eu reconheci meu pecado a ti, e não encobri minha iniquidade. Disse: Confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por que carregar o peso do pecado oculto, criando dias de arrependimento e tristeza? A graça curadora do Senhor espera no confessionário, como clama Isaías 55, versículo 7, que o ímpio abandone seu caminho e volte-se para o Senhor, e ele terá misericórdia dele. Este chamado à clareza está profundamente enraizado no desejo de Deus por nossa honestidade. Considerem a mulher no poço em João 4, versículo 17. Quando Jesus a confrontou gentilmente, ela admitiu seu pecado claramente. Em resposta, ele lhe ofereceu água viva, refrescando e renovando sua alma. Confissões vagas como pequei demais são como nuvens bloqueando o sol, obscurecendo a luz radiante do perdão de Deus. Portanto, nomeiem vossos pecados com coragem e confiança, como promete 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Escrever uma lista previamente pode ajudar a garantir que nada seja esquecido. Ao falar claramente, permitis que a misericórdia de Deus flua livremente, renovando vosso coração e espírito. Quer transformar sua confissão? Inscreva-se agora, comente 2 e assista até o fim para um segredo especial. A quarta advertência diz respeito à diferença entre confessar pecados e confessar emoções. Emoções como raiva, impaciência ou frustração não são pecados em si mesmas. Até nosso Senhor Jesus, como vemos em Marcos 3, versículo 5, sentiu raiva diante da dureza do coração das pessoas, mas não pecou. A raiva pode ser uma resposta justa, especialmente diante de injustiça, luto ou dor. Mas quando a raiva se transforma em fúria, dano ou amargura, ela cruza para o pecado. A maioria que confessa raiva não está confessando fúria ou ódio. Então, por que nomear a raiva como pecado? Efésios 4, versículo 26, nos aconselha sabiamente: na vossa ira, não pequeis, não deixeis que o sol se ponha sobre vossa ira. Quando vamos à confissão, foquemos, em vez disso,
nas ações concretas que prejudicaram nossa relação com Deus ou com os outros. Confiemos que o Espírito Santo nos guiará para discernir os pecados que realmente precisam de cura, como consola Romanos 8, versículo 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Esta advertência nos lembra de distinguir nossas emoções humanas dadas por Deus das escolhas morais que fazemos. As emoções são parte do belo design de Deus, como louva o Salmo 139, versículo 14. Sou temorosa e maravilhosamente feita. As emoções são como ondas no mar, subindo e descendo, mas são nossas ações que determinam o curso da jornada de nossa alma. Imaginem um jardineiro podando uma árvore. Ele foca nos galhos mortos, não nas folhas que balançam ao vento. Assim, devemos focar em confessar nossas ações com clareza e precisão. Colossenses 3, versículo 5 nos chama: fazei morrer o que é terreno em vós. Ao fazer isso, preparamos nossos corações para receber a graça de Deus, permitindo que seu amor nos transforme em vasos de sua misericórdia e paz. Tendo refletido cuidadosamente sobre essas advertências, voltemo-nos agora para 7 passos para abordar o sacramento da reconciliação com confiança, esperança e alegria. Esses passos não são meras instruções. São um caminho sagrado que nos leva cada vez mais perto de Cristo, que nos espera com braços abertos, como descreve belamente Lucas 15, versículo 20. O pai correu para abraçar seu filho que retornava, cheio de misericórdia e amor. O primeiro passo é conhecer vossas opções. Se faz tempo desde vossa última confissão, procurem uma paróquia que ofereça horários regulares de confissão. Juntem-se à fila com vossos irmãos e irmãs e sintam a força da comunidade ao vosso redor. Hebreus 10, versículo 25 nos encoraja: não abandonemos o hábito de nos reunir, mas encorajemo-nos uns aos outros. A presença de outros penitentes nos lembra que nunca estamos sozinhos nesta jornada rumo à misericórdia de Deus. Alternativamente, podeis contatar vosso sacerdote para marcar um encontro privado. Esta opção pode aliviar os nervos, especialmente se desejais discutir assuntos mais profundos. Ambos os caminhos levam ao mesmo milagre do perdão, como afirma 2 Coríntios 5, versículo 18. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Seja em uma paróquia movimentada ou em um escritório tranquilo, o sacramento é um encontro divino, unindo-vos ao amor ilimitado de Cristo. Este passo nos convida a refletir sobre a Igreja como uma família. Quando confessamos ao lado de outros, unimo-nos a um coro de almas, buscando graça e cura. Atos 2, versículo 42, fala dos primeiros cristãos dedicados à comunhão e à oração. Se medo ou hesitação vos detiver, recordai a história de Serena, uma história de coragem, fé e renovação, fortalecida pelas orações de sua família paroquial. Escolhei o caminho que vos traz paz, confiando que Deus, como promete o Salmo 23, versículo 3, guia-me pelo caminho certo por amor do seu nome. Ao conhecer vossas opções, dais o primeiro passo ousado rumo à reconciliação, abrindo vosso coração à misericórdia que espera. Não gostou? Dê um like mesmo assim. Comente seu nome e veja o final para uma bênção inesperada. O segundo passo é examinar vossa consciência, um momento sagrado de reflexão orante. Antes de entrar no confessionário, reservai tempo para pedir ao Espírito Santo que revele vossos pecados, especialmente aqueles pecados mortais que nos separam de Deus, como nos lembra primeiro João 5, versículo 17. Há um pecado que leva à morte. Orai por clareza, como convida o Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me
e conhece meus pensamentos ansiosos, mesmo os pecados esquecidos com o tempo virão à luz na presença da graça de Deus, pois Ele está sempre nos chamando de volta. Jeremias 31, versículo 3, declara: Eu te amei com um amor eterno. Este exame não é um fardo, mas um presente precioso, preparando o vosso coração para receber a plenitude do perdão de Deus. Ele nos chama a pausar e ouvir a voz gentil de Deus, como Elias fez em 1 Reis 19, versículo 12, ouvindo o Senhor no sussurro do silêncio. Usai um guia, como os 10 mandamentos ou a oração de exame de Santo Inácio, para refletir honestamente sobre vossas ações. Perguntai-vos: onde falhei em amar a Deus e ao próximo? Mateus 22, versículo 37 nos ordena: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Não temais esta jornada interior. É o caminho que leva à misericórdia de Deus, como um agricultor preparando o solo para uma nova semente. Oséias 10, versículo 12, nos exorta: Semeai para vós justiça, colhei o fruto do amor constante. O terceiro passo é seguir o roteiro gentil da confissão, uma estrutura que nos guia pelo encontro sagrado. Podeis lembrar a fórmula da infância: o ato de contrição, a confissão dos pecados, as palavras de absolvição. Mas, se vossa memória falhar, não vos preocupeis, simplesmente dizei ao sacerdote que estáis inseguros e ele vos guiará. Provérbios 3, versículo 6, nos encoraja: Em todos os teus caminhos, submete-te a ele, e ele endireitará tuas veredas. Este roteiro não é uma regra rígida, mas um ritmo de graça, levando-nos a expressar nosso arrependimento e receber o dom do perdão. Atos 3, versículo 19, nos convida: Arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. A Igreja fornece esta estrutura sagrada para nos ajudar a encontrar Deus com corações abertos, assim como a missa nos guia passo a passo na adoração. Se os nervos surgirem, lembrai-vos da simplicidade do Pai Nosso, ensinado por Jesus em Mateus 6, versículo 9, uma oração que une todos os crentes. O sacerdote, agindo in persona Christi, como sinal visível da misericórdia de Cristo, vos conduzirá gentilmente pela confissão. Este momento não é de julgamento, mas de cura. Um encontro sagrado onde encontrais o coração amoroso de Deus. Irmãos e irmãs, amados filhos de Deus, enquanto continuamos esta jornada sagrada rumo ao sacramento da reconciliação, convido-vos a confiar profundamente no processo. O Salmo 25, versículo 4, ora: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Ao seguir o humilde roteiro da confissão, alinhamos nossos corações com a misericórdia de Deus, abrindo-nos para receber seu perdão plena e livremente. O quarto passo é ser claro e conciso ao confessar vossos pecados. Evitai declarações vagas ou explicações longas e prolongadas. A brevidade honra o verdadeiro propósito deste santo sacramento. Se um pecado pesa vosso coração com vergonha, falai-o primeiro. Não carregueis mais esse peso pesado, como Jesus nos convida em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Escrever vossos pecados antes da confissão pode ajudar-vos a lembrá-los, garantindo que nada seja omitido, mantendo vossas palavras focadas e sinceras. Eclesiastes 5, versículo 2, oferece um conselho sábio. Não sejas precipitado com tua boca, nem apressado em teu coração, que tuas palavras sejam poucas. Quando confessamos com clareza e honestidade, abrimos amplamente a porta para a graça de Deus, como o humilde publicano em Lucas 18, versículo 13, cuja simples oração
agradou a Deus. Nós também somos chamados a expor nossas falhas sem desculpas ou embelezamentos. Esta clareza nos liberta das correntes da vergonha, permitindo que a misericórdia de Deus flua em nossas almas e restaure nossa paz, como assegura Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Antes de mergulhar, clique em inscrever-se, deixe um coração nos comentários e não perca o final surpreendente. O quinto passo diz respeito ao sacerdote, que serve como vosso guia e instrumento neste encontro sagrado. Não deixeis que o medo vos detenha, medo de que o sacerdote vos conheça. Lembre-se de vossos pecados ou fique chocado com vossas palavras. Lembrai-vos de que os sacerdotes já ouviram todos os pecados e, pela graça deste sacramento, muitas vezes esquecem o que lhes foi dito. Como nos lembra 2 Timóteo 1, versículo 7. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder e de amor. O próprio sacerdote é um penitente que compreende vossa coragem. Ele se sente honrado em servir como vaso de Cristo, estando in persona Christi, na pessoa de Cristo, para vos trazer o perdão. Como relata João 20, versículo 22. Jesus soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. O poder do sacramento transcende as limitações humanas do sacerdote. É o próprio Cristo que vos absolve. Confiai então no ministério sagrado da Igreja. O sacerdote, como os apóstolos enviados por Jesus, em Lucas 9, versículo 2, para proclamar o reino e curar os enfermos, atua como um vaso de cura divina. Mesmo que o conselho do sacerdote seja simples ou seu jeito imperfeito, a graça do sacramento permanece inalterada, como Hebreus 4, versículo 16, nos exorta. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça. Lembrai-vos da coragem de Serena, entrando no confessionário após muitos anos, confiando no sacerdote como instrumento de Cristo. Deixai de lado dúvidas e ansiedades, como aconselha Filipenses 4, versículo 6. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas aproximai-vos do sacerdote com fé, sabendo que encontrais o próprio Cristo. O sexto passo é abraçar plenamente o sacramento em si, um momento de transformação divina. Entrais em um espaço tranquilo e privado, confessais vossos pecados, recebei a absolvição e emergis renovados. Isaías 1, versículo 18, promete: embora vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. A culpa de vosso passado é levantada. Vossa relação com Deus é restaurada. E até mesmo relacionamentos humanos rompidos começam a se curar. O medo e o nervosismo que carregais são pequenos preços a pagar pela paz e misericórdia encontradas neste sacramento, como rejubila Lucas 15, versículo 7. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Não deixeis que o orgulho ou a dúvida fechem vosso coração à graça de Deus. Este é um momento de renascimento, como proclama 2 Coríntios 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Maravilhai-vos com a beleza deste sacramento, um antegozo da misericórdia do céu, como a mulher que ungiu os pés de Jesus, em Lucas 7, versículo 48, cujos pecados foram perdoados, porque ela amou muito. Nós também somos chamados a nos aproximar com amor e contrição. O sacramento preenche o grande abismo entre nossa fragilidade e a santidade de Deus, como declara Romanos 5, versículo 8. Deus demonstra seu amor por nós nisto: enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Abraçai este momento, confiando que a misericórdia de Deus é maior que qualquer pecado, como assegura o Salmo 103, versículo 12. Tão longe quanto o leste está do oeste, assim ele afastou de nós nossas transgressões. O sétimo e último passo
é viver a graça da confissão todos os dias. Após a absolvição, podeis sentir alegria, alívio ou simplesmente paz. Todas são respostas apropriadas. Não tenteis medir o milagre do perdão. Romanos 5, versículo 1, nos assegura: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Passai tempo em oração, agradecendo a Deus por sua misericórdia, e completem vossa penitência, seja um ato de caridade ou oração. Colossenses 3, versículo 17, nos exorta: tudo o que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus. A confissão regular mantém nossas almas livres do fardo do pecado, permitindo que o amor de Deus se aprofunde dentro de nós. Como uma ferida tratada com curativos frescos, nossos corações curam e se fortalecem. O Salmo 32 louva: Senhor meu Deus, clamei a Ti por ajuda e Tu me curaste. Este passo final nos chama a viver como testemunhas da misericórdia de Deus. 1 Pedro 5, versículo 7, nos convida: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele cuida de vós. Que a confissão seja um ritmo de graça, um cuidado diário do jardim de vossa alma, para que possais dar frutos em todas as estações, como promete Jesus em João 15, versículo 5. Se permanecerdes em mim e eu em vós, dareis muito fruto. Lembrai-vos da história de Serena. Seu retorno à confissão despertou uma devoção renovada em sua paróquia e inspirou outros a buscar a misericórdia de Deus. Que vossa confissão seja uma semente que cresce em uma vida que glorifica a Deus em todos os momentos. Como exorta Mateus 5, versículo 16, que vossa luz brilhe diante dos outros. Meus amados, esses passos e advertências não são meramente diretrizes. Eles formam um caminho sagrado que nos aproxima de Cristo, que espera com braços abertos no sacramento da reconciliação. Eles nos convidam a viver como filhos de um Pai misericordioso, como exorta Efésios 4, versículo 1. Viveis uma vida digna do chamado que recebestes. Em um mundo que muitas vezes ignora o pecado ou nos afoga em culpa, a confissão se ergue como um farol de esperança, um momento em que o céu toca a terra. Aproximemo-nos dela com reverência e confiança, sabendo que a misericórdia de Deus, como declara Lamentações 3, versículo 22, nunca falha, é nova a cada manhã. Voltemos agora nossos corações a Deus em oração. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, criaste-nos para habitar em Teu amor, chamando-nos a retornar a Ti através do sacramento da reconciliação, como suplica o Salmo 51, versículo 12. Restaura-nos a alegria da Tua salvação e concede-nos um espírito disposto para confessar nossos pecados com humildade e verdade. Guia-nos, Senhor, para evitar os obstáculos que obscurecem Tua graça, culpar os outros, esconder-se atrás de histórias, velar nossos pecados ou confessar meras emoções. Conduze-nos, em vez disso, à luz de Tua misericórdia, para que possamos ser curados e restaurados por meio de Cristo, nosso Senhor. Amém. Que nossas confissões sejam claras, contritas e abertas ao Teu toque curador, ó Senhor, como proclama o Salmo 32, versículo 5. Tu perdoas a culpa do meu pecado, pois aqueles que reconhecem seus pecados, Tua misericórdia flui sem fim. Ó Jesus Cristo, nosso Redentor, carregaste nossos pecados na cruz, oferecendo perdão a todos que Te buscam, como registra Lucas 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes. No sacramento da reconciliação, continuas a falar por meio de Teus sacerdotes, dizendo a cada um de nós: Teus pecados estão perdoados. Enche-nos de coragem para abordar este sacramento sagrado, confiando em Tua misericórdia ilimitada, como proclama 2 Coríntios 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação.
Transforma nossos corações para que possamos viver como tuas testemunhas, radiantes com teu amor. Espírito Santo, fogo do amor divino, acende em nós um anseio por reconciliação. Ilumina nossos corações. Como pede o Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos ansiosos. Ajuda-nos a ver nossos pecados claramente e confessá-los com ousadia. Guarda-nos do medo e do orgulho para que possamos receber a graça que derramas, como promete Atos 2, versículo 38. O perdão é concedido àqueles que se arrependem. Inspira nossos sacerdotes, teus humildes servos, a nos guiar com compaixão e unir tua igreja neste sacramento de cura, como exorta Efésios 4, versículo 3. Que possamos manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deus misericordioso, olha para teu povo peregrino que anseia por tua paz. Fortalece-nos para viver como testemunhas de teu perdão, compartilhando teu amor com um mundo ferido pelo pecado, como exorta Mateus 5, versículo 16. Que vossa luz brilhe diante dos outros. Abençoa aqueles que temem a confissão, envolve-os ternamente em tua misericórdia, como assegura João 16, versículo 33. Em mim, vós podeis ter paz. Concede repouso eterno àqueles que nos precederam e consola aqueles que choram, como promete Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos. Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus para sempre, enche-nos com tua graça, que possamos abordar teu sacramento com corações abertos, confessando nossos pecados e recebendo tua misericórdia. Que nossas vidas reflitam teu amor, que nossas confissões renovem nossas almas e que nosso testemunho inspire outros a te buscar. Pedimos isso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo no Espírito Santo, um só Deus, para todo o sempre. Amém. Meus queridos filhos e filhas, ao concluirmos esta reflexão, mantende firme esta verdade. O sacramento da reconciliação é uma porta para o coração de Deus, onde a misericórdia flui como um rio. O Salmo 36, versículo 5, canta: Teu amor, Senhor, chega até os céus. Esta mensagem não deve descansar silenciosamente em vosso coração, mas ser compartilhada, uma faísca para acender a fé em outros. Hoje, compartilhai estas palavras com uma pessoa, um amigo, um familiar, um estranho, qualquer um que anseie por esperança. Em vossa casa, criai um espaço sagrado com um crucifixo, uma vela e uma Bíblia aberta nos Evangelhos, onde possais orar por coragem para confessar. Talvez recitai o Salmo 23 ou o ato de contrição. Que este espaço seja um refúgio, ecoando a paz da confissão. Vivei como testemunhas da misericórdia de Deus a cada momento. Cada manhã, oferecei vosso coração a Deus, orando: Senhor, faze-me um instrumento de teu perdão. Na missa, contemplai a hóstia elevada, renovando vosso propósito de buscar a reconciliação, como exorta Colossenses 3, versículo 13. Perdoai como o Senhor vos perdoou. Em momentos de dúvida ou vergonha, recordai o retorno de Serena, confiando que o amor de Deus é maior que qualquer pecado. Organizai vigílias de oração paroquiais, talvez na festa da Divina Misericórdia, unindo vossa comunidade no rosário ou numa missa por aqueles que buscam o perdão. Defendei aqueles sobrecarregados pela culpa, guiando-os gentilmente a este sacramento. Como declara Mateus 25, versículo 40. O que fizestes a um dos menores destes, a mim o fizestes. Construamos uma igreja radiante de misericórdia, onde cada alma encontre cura, como chama Efésios 4, versículo 32. Sede bondosos e perdoadores uns com os outros. Ensinai vossos filhos a beleza da confissão, compartilhando histórias de santos como Santa Faustina.
cuja confiança na misericórdia divina transformou o mundo. Vosso testemunho, por menor que seja, é uma pedra no reino de Deus, como descreve 1 Pedro 2, versículo 5. Estamos sendo construídos em uma casa espiritual. Que esta reflexão seja uma semente plantada em vosso coração, crescendo em uma vida que glorifica a Deus em cada confissão, cada oração, cada ato de amor. Que a paz de Cristo, que perdoa todos os pecados, a intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia, e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, vos preencham e permaneçam convosco sempre. Amém. A mensagem urgente do Papa Leão XIV sobre os 4 erros a evitar na confissão ressoou profundamente em meu coração, como uma brisa suave que sopra em uma tarde quente no interior do Brasil, trazendo alívio e renovação. Como brasileiros, somos um povo de fé vibrante, que dança ao som do samba, mas também se ajoelha com reverência diante do crucifixo nas capelinhas de nossas comunidades. A orientação do Papa, cheia de amor e sabedoria, não é apenas um chamado à confissão correta, mas um convite para vivermos com autenticidade, humildade e proximidade com Deus. Cada advertência, não culpar os outros, evitar longas histórias, não ser vago e distinguir emoções de pecados, é como uma lanterna iluminando o caminho tortuoso de nossa alma, guiando-nos para um encontro verdadeiro com a misericórdia divina. Refletindo sobre isso, sinto-me tocado pela história de Serena, a jovem mãe da Toscana, cuja coragem de retornar à confissão após 20 anos me lembra as tias e avós de nossas cidades, que com lágrimas nos olhos compartilham histórias de superação nas rodas de terço. A mensagem do Papa é clara. A confissão não é um tribunal, mas um abraço amoroso do Pai, como o acolhimento caloroso de uma família reunida em volta da mesa no domingo. O primeiro erro, culpar os outros, me fez pensar em como, às vezes, em nossas conversas diárias, apontamos o dedo para colegas de trabalho, amigos ou até familiares para justificar nossas falhas. No Brasil, onde a comunidade é o coração de nossa cultura, culpar os outros pode ferir os laços que nos unem, como uma rachadura em uma panela de barro que vaza o feijão tão cuidadosamente preparado. A lição que aplico à minha vida é a humildade do publicano em Lucas 18:13, que orou: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Em vez de dizer, foi fulano que me irritou, assumo minha responsabilidade, pedindo perdão a Deus e buscando reconciliação com aqueles que magoei. No trabalho, isso significa reconhecer meus erros, em vez de apontar falhas alheias. Em casa, é pedir desculpas aos meus filhos quando perco a paciência, ensinando-lhes a beleza da humildade. O segundo erro, oferecer longas explicações, me lembra das novelas brasileiras, onde cada personagem tenta justificar suas ações com histórias intermináveis. Mas a confissão, como o Papa nos ensina, é um momento de simplicidade, como uma oração sussurrada na varanda ao entardecer. Aplico isso à minha vida, sendo mais direto em minhas conversas com Deus e com os outros. Quando erro, em vez de criar uma narrativa para me defender, digo simplesmente: pequei, perdoa-me. Isso me liberta do peso de justificativas e me permite crescer em sinceridade, como uma árvore que se fortalece ao ser podada. No dia a dia, pratico isso ao resolver conflitos com amigos, falando com clareza e coração aberto, sem rodeios. O terceiro erro, ser vago, me desafia a olhar para dentro com coragem, como quando enfrentamos o espelho em um dia de chuva e vemos nossas imperfeições. No Brasil, onde expressamos nossas emoções tão vividamente, às vezes escondemos nossos pecados por vergonha, dizendo apenas: sou pecador.
Mas o Salmo 32:5 nos lembra: confessei meu pecado a ti, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aplico essa lição escrevendo uma lista de meus erros antes da confissão, como fazemos ao planejar a festa junina, anotando cada detalhe para que nada falte. Na vida cotidiana, isso se traduz em ser honesto comigo mesmo sobre minhas fraquezas, procrastinação, fofoca, inveja, e trabalhar para superá-las com a graça de Deus, como um agricultor que cuida da terra para colher frutos abundantes. O quarto erro, confundir emoções com pecados, é especialmente relevante em nossa cultura, onde vivemos intensamente cada sentimento, do carnaval à quaresma. A raiva, como Jesus sentiu em Marcos 3:5, não é pecado, mas a forma como a expressamos pode ser. Aplico isso ao meu dia a dia, sendo mais consciente de minhas ações. Quando sinto raiva no trânsito caótico de São Paulo, respiro fundo e oro, em vez de xingar o motorista ao lado. Em casa, quando a frustração com as tarefas domésticas cresce, escolho dialogar com minha família em vez de explodir. Essa distinção me ajuda a viver com equilíbrio, como um dançarino de frevo que mantém o ritmo mesmo em meio à multidão. Essas lições não são apenas para a confissão, mas para cada momento de nossas vidas. No Brasil, onde a fé anda de mãos dadas com a alegria, o chamado do Papa Leão XIV é um convite para sermos luz, como as velas acesas nas procissões de Nossa Senhora Aparecida. A confissão nos renova, como a chuva que rega os campos do sertão, permitindo-nos florescer em amor e serviço. Aplico isso sendo um testemunho vivo da misericórdia de Deus, ajudando um vizinho em dificuldade, perdoando um amigo que me magoou, ou simplesmente sorrindo para um estranho na rua. A história de Serena me inspira a compartilhar minha própria jornada de fé, como fazemos ao contar causos ao redor da fogueira, incentivando outros a buscar a reconciliação. A mensagem do Papa também me ensina a valorizar a comunidade, tão essencial em nossa cultura. Assim como nos reunimos para celebrar a Copa do Mundo ou São João, devemos nos unir como igreja para apoiar uns aos outros no caminho da confissão. Organizo vigílias de oração em minha paróquia, como sugere o Papa, e converso com meus filhos sobre a beleza do perdão, contando histórias de santos como Santa Faustina, cuja confiança na misericórdia divina é um farol para todos nós. Vivo cada dia como uma oportunidade de renovação, orando pela manhã. Senhor, faze-me um instrumento de tua paz, e buscando a confissão regularmente para manter meu coração limpo, como uma casa bem cuidada para receber visitas. Essa reflexão me transformou, como o sol que aquece a praia de Copacabana após uma tempestade. A confissão não é um peso, mas uma ponte para o coração de Deus, onde encontramos paz e propósito. Como brasileiros, somos chamados a viver essa mensagem com paixão, levando a misericórdia divina a cada esquina de nossas cidades e vilarejos. Que possamos, como Serena, ter a coragem de voltar ao confessionário, confiando que, como diz o Salmo 103, versículo 12, tão longe quanto o leste está do oeste, assim ele afastou de nós nossas transgressões. Que essa jornada nos torne mais próximos de Deus e uns dos outros, construindo uma igreja radiante de amor, como as cores vibrantes de um quadro de Portinari. Meus queridos, se esta mensagem tocou seu coração, deixem um like para espalhar a luz da misericórdia, compartilhem este vídeo com um amigo ou familiar que precisa ouvir as palavras do Papa Leão XIV. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma reflexão que nos aproxima de Deus. Nos comentários, escrevam Amém ou compartilhem como a confissão transformou sua vida. Sua história pode inspirar alguém. Fiquem até o final
pois há uma surpresa especial esperando por vocês. Que a paz de Cristo esteja com todos e até a próxima.